Vamos iniciar aí o tema da aula de hoje na página 61, quem tiver com o material, e quem não tiver não tem problema, é só acompanhar a leitura, ir fazendo os registros no caderno, né, professora? Então vamos realizar a leitura? Você sabia que é muito importante conhecer a sua história e a história de outras culturas? Você sabia? Eu sabia. Eu também sabia, muito importante sempre, né, nas aulas de história nós comentamos bastante isso, como nós temos que ter muito respeito pelas outras culturas, né? Às vezes a gente desconhece um assunto, uma cultura, e realmente nós temos que tentar aprender e sempre aprender com muito respeito, nunca desqualificando por ser tão diferente das nossas vivências, do que a gente conhece, dos nossos costumes. Nós ouvimos, aprendemos e aí nós tiramos nossas conclusões, mas não pode achar que alguma cultura ou algum costume, alguma tradição, alguma religião é melhor ou inferior à nossa, não é, professora Juliana? É verdade. Temos que ter muito respeito. E aí vão comentando aí o que os estudantes forem colocando. Página do livro 61, do livro do aluno. Então, bom, já demos o primeiro passo, saber que daqui por diante e sempre temos Nós vamos que ter... falar sobre a história, a nossa história e a história de outras culturas. Isso. Interessante. Nesta sequência, vamos conversar sobre suas preferências e conhecer a cultura de alguns povos indígenas do Brasil. Vamos estudar e pesquisar esse tema para organizar um mural. Então, olha só, essa semana foi uma semana muito importante para os povos indígenas, porque dia 19 de abril é o dia do índio. Então, tem que ter um marco muito importante, sempre quando tem um dia para marcar, é um dia de conscientização, para a gente lembrar que a gente tem que fazer esse resgate, tem que ter o devido respeito. Então, muito importante essa semana para os povos indígenas. Então, vocês, estudantes que estão agora abrindo a mente para conhecer essa cultura nova, então nós temos que saber que sempre quando a gente desconhece uma cultura que está muito longe da nossa realidade, às vezes nós temos informações que não são tão assim sérias, tão corretas, entendeu? E às vezes as pessoas que são dessa cultura, às vezes nem gostam desse jeito que é chamado. Por exemplo, os índios, eles não gostam de ser chamados de índios, nem pode, é um termo que não é mais usado. Eles são chamados de indígenas, pessoal. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem descendência lá da Ásia, eles vêm lá da Ásia, de outro continente, de outros países lá, que esse pessoal que tem os olhinhos mais puxadinhos, é uma característica. Então, geralmente nós chamamos eles de asiáticos. Então, olha só, nem todo mundo é japonês só porque tem o olho puxado, né, professora? Exatamente. E os indígenas, nós nos referimos a eles como indígenas. Então, é o primeiro aprendizado da aula de hoje, porque a aula de geografia também vamos falar sobre isso. Se tiver algum professor aí com origem indígena aí, por favor, se manifeste no chat para complementar a aula, né? De alguma escola indígena que puder dizer aí pra gente, né? Como que como que vocês trabalham essa questão aí na escola de vocês? Muito importante, né? Ó, a professora Maria está falando que o respeito deve ser universal. Isso mesmo. Então, vamos continuar aí. Olha só, nesta aula vamos conversar sobre as crianças e suas diferentes culturas, modos de vida e preferências e decidir como produzir o nosso mural. Isso daí também está na página 61. Então, professora, já vou lançar outra pergunta. A professora Keila está colocando que ela é de origem indígena. Olha, a professora Cleide, olha quantos professores, que legal. Bastante pessoas. A professora Valéria diz que visitou uma aldeia indígena e eles me falaram sobre isso que nós estamos falando. Então, falaram sobre usar o termo indígenas, né, ao invés de índio, né? Muito bem. Então, vocês, crianças, ó, a gente já falou isso nas aulas de história, comentou um pouco nas aulas de geografia, que cada um de nós vivemos num contexto familiar, temos os nossos costumes, cada um tem as religiões, as tradições. Vocês acham que nós aqui, vocês, têm a mesma cultura, tradição, costumes dos povos indígenas? Será, professora? Eu não. Tem só algumas coisas, né? Isso, algumas nesse coisas, ponto mesmo que eu queria chegar. A gente se apropriou, foi trazendo e foi fazendo uma
vou falar uma palavra até miscelânea. A gente foi misturando, a gente misturou coisas da cultura europeia com coisas da cultura indígena, com coisas da cultura africana. Afinal, se nós formos pensar, os povos indígenas são os povos originários do Brasil. Olha que palavra legal, hein, pessoal? Povos originários. São os primeiros povos que estavam aqui. Ontem foi dia 22 de abril, é o dia que marca a chegada dos portugueses e não o descobrimento, porque eles chegaram aqui no Brasil, eles não descobriram nada, afinal não estava coberto, né, gente? Exato, não estava coberto e já tinha um monte de gente aqui. Isso. Os indígenas, né? Isso mesmo. Você já parou para pensar nas diferentes culturas indígenas que existem no Brasil? Aí é outro ponto muito importante, professora. Será que dentre a cultura indígena mesmo, olha só, vamos fazer uma grande reflexão, criançada. Será que todo mundo, todos os indígenas têm a mesma cultura? Será que os indígenas aqui do Brasil têm a mesma cultura dos indígenas da América do Norte ou de outros lugares? Sabe, professora Joyce, eu estudei isso uma vez, porque lá no movimento escoteiro a gente usa muitas coisas indígenas. E aí eu comecei a perceber que tinham palavras diferentes, nomes diferentes, cores diferentes, e eu comecei a perceber que era diferente, Isso não mesmo. era igual. Então, tinha alguns indígenas que usavam um tipo de roupa, outros indígenas que cantavam outras coisas, aí pintavam diferente. Eu fui percebendo isso. Ó, as professoras estão concordando. Realmente, dentro da cultura indígena, então, cada um que tem a sua aldeia, cada um que tem o seu povo, tem também as suas culturas. Então, dentro da cultura indígena, dentro do povo indígena, cada um tem suas culturas. Muito interessante também. Então, o fato, às vezes, de você conhecer um povo indígena não quer dizer que seja igual todos os outros. Exatamente. Então, a primeira reflexão da nossa aula aí. Agora, vamos entrar no tema aí que vai ter em todas as aulas da nossa sequência. Quando nós olhamos uma foto, uma imagem, professora, ó, assim, ó, já tem aí várias imagens, falamos das crianças, estamos falando dos povos indígenas. Dá para saber, só olhando a imagem, do que ela se trata? Mais ou menos, mas, que nem aí, ó, tem algumas crianças. Eu não sei o que está acontecendo nessa foto. Se eles estão conversando, se eles estão combinando alguma coisa, se eles são de alguma aldeia indígena, se eles não são, se eles estão na escola, não dá para saber. Então, geralmente as imagens sempre vêm complementando com uma legenda. E aí nessa legenda, que é um pequeno texto, nós podemos saber o que realmente está acontecendo, porque a legenda traz mais informações para complementar a imagem, não é? Isso. Então vamos ver aqui na primeira foto aí, ó, o oráculo está mostrando a segunda foto. Aí aqui nessa foto eu tô vendo que é tipo uma casa de palha. Sim, olha só. Perto do rio, não sei dizer direito também o que é. Isso mesmo, não dá para saber nem de quem é, né, essa casa. Não. E tem uma terceira imagem aqui também, que também é uma outra casa. Parece uma casa, mas parece que tem um negócio de cimento aqui, um forno, não sei. Isso. E aí não é perto do rio. E também não nós chamamos de casa, mas também não parece ser uma moradia, tá né? Paredes, né? Então não parece ser uma moradia. Então vamos voltar à primeira foto e ver o que a legenda complementa. Ó, tem professores falando que pode ser uma cabana, tem professores, a professora Rosa falando que pode ser uma moradia de um povo indígena. E a professora Valéria comentou que tem que colocar legenda nas imagens. Sim, essa é a parte mais importante. Agora vamos ver a importância da legenda nas imagens. Ó, a primeira foto diz assim, crianças brincando de roda. Então, agora dá para entender o que a gente já imaginava, que eles estão brincando. A Isabelle aí e o Theo, da professora Creuza, falou que achavam mesmo que eles estavam brincando. Então, são crianças brincando de roda, brincadeira de roda. Legal, complementou e afirmou o que a gente tinha antecipado. A próxima imagem que nós falamos aí, que é uma cabana próxima a um rio, que talvez seja de algum povo indígena, e como nós já falamos, tem vários povos indígenas, então, será que tem o nome do povo que é essa cabana? Será que é realmente de algum povo indígena? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Pode ler, professora. Essa é uma moradia do povo Dezana, ou Dessana,
no Amazonas. Isso mesmo. Então, já sabemos o nome do povo e realmente é uma moradia. E agora até sabemos da onde né? É no Amazonas. Agora, a última, que nós falamos que parecia uma casa, mas não tinha parede. Vamos ver o que é. A professora Keila trouxe uma informação importante ali. Então, vou até vou falar. Não, pode ler. Ela falou que não é um forno, que eu tinha olhado e falado, nossa, parece um forno. Ela falou, não é um forno, é uma casa para se preparar farinha. E deu risadinha. E aí, realmente, aqui na legenda está dizendo, professora, casa para a produção de farinha de mandioca. Isso mesmo. E aí já traz uma nova informação aí que eu já vou até complementar essa legenda que os estudantes podem não saber, mas mandioca, né, é uma raiz mesmo que os povos indígenas, né, trouxe da culinária deles pra gente, nós adaptamos aí na nossa, e eu adoro comer mandioca frita, professora. E aqui no Brasil a gente é o rei da mandioca, a gente adora, é tapioca, é mandioca frita, é sopa de mandioca, é, sei lá, um monte de coisa de mandioca, ai que delícia. Então nós vimos agora a importância da legenda, né, nós olhamos para essa casa, como nós não tínhamos o conhecimento, né, a professora ali já devia conhecer como é que era uma casa de produção de mandioca, e nós agora aprendemos isso por meio da legenda, né, professora? Então, nós já vimos como as legendas são importantes. E as professoras estão mandando várias receitas de mandioca. Agora, vamos aprender um pouco sobre os diversos povos indígenas do Brasil, suas línguas e costumes. Isso está na página 63 do livro. Ah, então olha só que legal. A gente vai aprender sobre diferentes povos indígenas e suas línguas. Então, olha só, quer dizer que os povos indígenas do Brasil falam línguas diferentes. Isso mesmo. Que interessante. Ó, eu trouxe uma foto aí que não tem no material para complementar aí todo esse nosso conhecimento aí que nós estamos adquirindo sobre os povos indígenas, muito legal. E essa foto tem uma legenda também. Vamos dar continuidade. No material de vocês tem uma fotinho assim, ó, cheia de frasezinhas do lado. Você vai mostrar aí, professora? Tá marcadinho aqui isso. Só que não veio o texto no material, então eu trouxe um texto para fazer a leitura com vocês, para complementar aí. Depois fica de tarefa de casa vocês lerem essas frases com os responsáveis, que tem tudo a ver com o texto que a professora vai realizar a leitura aqui. Então, essa é a fotinho que está no material, com algumas frases, e eu vou realizar a leitura deste texto, que tem tudo a ver com as frases que estão no material, ok? Então, vamos realizar a leitura aqui. Existem diversos grupos indígenas. Conheça alguns nomes. Então, você me ajuda aí, hein, professora? Tá. Assurinis do Xingu, Tapirapés, Caiapós, esse daí eu até escrevi aqui, Ribatsas e Bororos. Bororós. Bororós? É. Então, não tem acento, né? Bororós. Olha só, difícil. É outra língua, né, professora? É complicado mesmo. Então, vamos lá. A população tem 817.963 regiões com população significativa. Então, esse número aí é o tanto de pessoas que se espaços indígenas, que né? tem população morando nesses espaços. Então, ó, a maior parte fica no norte, nordeste e centro-oeste. Mas tem algumas aqui no sul e no sudeste também. Sim. Línguas. Línguas indígenas e português. O número de línguas indígenas é incorreto. Incerto, desculpa. Pode chegar a cerca de 270. Olha quantas professoras. Só aqui no Brasil, gente. Nós estamos falando só aqui do Brasil. Entendi. Então, existem 817 mil, quase 818 mil regiões aí que possuem indígenas, né? Com moradias indígenas, sim, com povos indígenas no Brasil. E a maioria delas se concentra no norte, nordeste
e centro-oeste do Brasil, né? E aí tem alguns povos indígenas, lá nos Xingus, Assurines, os Tapirapés, os Caiapós, o nome que eu não sei falar, e os Bororós. E aí eu trouxe algumas fotinhos aí para complementar, para vocês verem que entre os povos indígenas, olha quantas diferenças tem dos costumes, as pinturas que eles fazem, né? Então, vamos observando aí. Olha, eu gostei mais dessas indígenas que têm as pinturas embaixo do olho. Eu gostei bastante. Ah, eu sou suspeita a falar que eu acho muito linda a cultura indígena, todos eles aí pintados, aí, e sempre tem um significado. Olha, professora Joyce, quando a gente fez os índiozinhos de matemática, eram esses daqui. E sempre tem um significado, que eu não vou saber explicar, né? Então, vimos neste texto a importância das imagens que complementaram o texto, né? Agora, eu tenho certeza que os estudantes já viram mapas. Já Sim. devem ter visto mapas. Eu mesmo já trouxe mapa aqui nas aulas. Esse daqui é o mapa do Brasil. Tenho certeza que os estudantes identificaram. E esse mapa diz assim, ó. No título diz, Mapa do Brasil mostrando a distribuição dos principais povos indígenas à época da chegada dos portugueses. Então, não é atual esse mapa, não. É quando os portugueses chegaram. E você pode ler a legenda, professora, do mapa? Posso sim. A legenda do mapa, lá na imagem, ele está coloridinho aqui, né, professora Joyce? E aí está dizendo o seguinte, nomes dos grupos indígenas citados na legenda do mapa. Pode ler? Pode. Tupi-Guarani. Aí onde que está o Tupi-Guarani, Pro? Tupi-Guarani está aqui. Ah, é o laranjinho, né? Isso. Dje. Dje é o segundo. Dje é o amarelinho. Isso. Aruaque. Aruaque é o marrom. Isso. Caribe. Isso. Pano. Tucano. Charruá e outros grupos. Então, as legendas, como nós vimos agora, servem para a gente identificar as coisas no mapa, que estão desenhadas no mapa, né? Então, nós vimos que tem as cores e tem os nomes. E referente às cores, quanto maior a cor, são os povos que tinham mais ocupações, né, professora? Muito interessante. E a aula já está chegando ao fim, pessoal.